Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. Do ensino médio para as melhores universidades. E Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, eu converso hoje com a doutora Acassira Araújo. A doutora Acassira é diretora do Centro de Hematologia e Hemoterapia em Campinas e vamos tratar de um assunto do seu interesse, que é doação de sangue. Por que doar sangue? O que significa isso no contexto social, no contexto da saúde como um todo? E, naturalmente, tudo aquilo que acarreta as dificuldades, os percalços pelos quais passam as pessoas no momento de problema de saúde, que necessita de uma transfusão de sangue e por aí vai. É um prazer enorme receber a doutora Acassira aqui, jovem doutora, baiana da melhor cepa. Quantos anos de Campinas, doutora Acassira? 16 anos. Ai, bastante 16 tempo. anos de Campinas. Fez faculdade aqui? Não, fiz lá, iniciei lá, depois vim concluir aqui, mas a parte da residência, como a parte da residência, eu concluí aqui. Ah, que bom. Dona Acassira, quando nós falamos em doação de sangue, às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas, porque nem todo mundo sabe que é uma coisa indolor, que é uma coisa rápida, que é a parte toda, o gestual, isto é, você se predispor a ajudar o próximo, a socorrer quem necessita, que é realmente maravilhoso. Existe essa impressão, às vezes até meio ignorante, de que é até perigo você fazer doar sangue, vou injetar a agulha na sua veia e por aí vai. Lendas. Mas eu queria que a doutora contasse um pouquinho, antes de mais nada, o que é o Centro de Hematologia, há quanto tempo existe em Campinas? Bom, o Centro de Hematologia, com a constituição que ele tem hoje, ele existe há 3 anos, porém a gente deriva do primeiro Banco de Sangue de Campinas. O primeiro Banco de Sangue de Campinas, que foi fundado lá na Santa Casa, né, atual Irmãos Penteado, que já há 50 anos atrás. Então, houve uma nova constituição societária e há 3 anos a gente vem como Centro de Hematologia, mas a gente traz o histórico aí de ter sido o primeiro banco de sangue de Campinas, que chamava-se Banco de Sangue Cidade de Campinas. Eu me lembro perfeitamente. Doação de sangue em momentos críticos, além de se fazer necessária, é uma coisa que realmente não depende apenas de campanhas preventivas e de campanhas que elucidam o que significa esse gesto. Mas é uma necessidade vital. Sim. Então, a minha pergunta, doutora, como é o procedimento, até para desmistificar um pouquinho este gesto benevolente do doador? Bom, a gente tem um problema crônico, na verdade, sobre quando a gente fala de doação de sangue. Se a gente falar em números hoje no Brasil como um todo, para a gente ter as necessidades dos nossos hospitais, dos nossos serviços de saúde supridas para aqueles pacientes que precisam receber sangue, quem seriam essas pessoas? Pessoas que estão fazendo tratamento oncológicos, né, tratamentos contra o câncer, pessoas que têm outros problemas de saúde, pessoas que sofreram trauma, acidentes, essas coisas. Seria necessário que hoje cerca de 8% da população brasileira doasse sangue pelo menos 2 vezes por ano. Aí a gente teria atendido esse número. Esse número estimado hoje pelo Ministério da Saúde é de apenas 2%. Então a gente já sai de um número deficiente. Quando a gente chega em momentos críticos desses grandes feriados, e aí a gente está falando de final de ano, Réveillon, Carnaval, a gente tem um aumento dessa demanda, porque infelizmente a gente tem
um período de maior número de acidentes nessa época, então aumenta a necessidade de uso de sangue e, em contrapartida, uma queda pela procura dos doadores para doar sangue. Então a gente já tem uma deficiência em cima de uma deficiência maior que a gente Aí tem. Cria um problema duplo, né? É muito sério. Exatamente. E no Brasil, a doação de sangue ela é voluntária, ela não pode ser remunerada de forma alguma. Isso é uma conquista dos bancos de sangue do início da década de 80 para cá, porque antigamente a gente tinha pessoas que iam doar sangue com um intuito exclusivamente financeiro. Isso, recebia um X para fazer essa doação. Eu me E aí, lembro perfeitamente disso também. O que acontecia? Campinas hoje conta com 5 bancos de sangue, e ele ia num serviço, depois ele ia em outro, no dia seguinte ele ia em outro. Isso era ruim para quem recebia sangue e para quem doava também. Então, com uma campanha forte dos bancos de sangue junto ao Ministério da Saúde, a gente conseguiu que hoje a doação de sangue ela é voluntária. Então, por isso que a gente fala que realmente é um ato de amor. Você vai doar sem saber a quem. E literalmente sem saber a quem, porque além dessa deficiência numérica, a gente tem no banco de sangue também uma deficiência por conta das questões de compatibilidade. Né? A gente tem grupos sanguíneos O, A, B, AB, e a gente tem que fazer uma compatibilidade entre esses tipos. Então, além dessa questão numérica, a gente tem uma questão aí aritmética de compatibilidade. É verdade. Que dificulta mais ainda essa assistência. Agora, então, só elucidando mais ainda, não é que o sangue O positivo ou negativo possa ser colocado numa pessoa que não portadora desse sangue O, não pode. Então, no caso do O, sim, porque o O ele é chamado doador universal. Ele não tem no sangue dele, positivo. Seja ele positivo ou negativo, ele é considerado doador universal. Essa questão de positivo ou negativo é um segundo grupo sanguíneo que a gente chama de grupo RH. Sim. Então, o O ele pode doar sangue para qualquer um. Mas o B, por exemplo, que é relativamente incidente aqui na nossa população, porque é um sangue comum em algumas etnias. Ele só pode ser utilizado para quem é B, por exemplo. Então é um problema que às vezes a gente tem no banco de sangue, é fazer essa compatibilidade. Entendi. E é por isso que a gente ouve com maior frequência os bancos de sangue convocando as pessoas do grupo sanguíneo O para serem doadoras. Porque, por exemplo, se você sofre um acidente e você chega numa situação crítica, num pronto-socorro, o primeiro sangue que vai ser utilizado é do tipo O negativo, porque às vezes não dá tempo de eu preparar uma bolsa exclusiva para o seu tipo sanguíneo. Então eu vou lançar a mão de um sangue que já está preparado para esse fim, que é o que a gente chama de emergência ou alerta vermelho, e esse vai ser utilizado. O problema é que apenas 15% da população é RH negativo, e quando a gente fala de O negativo, esse número cai um pouquinho mais. Então a gente está com uma matemática bem desfavorável, né? Complicado, é verdade. Por isso que a gente fala, doar sangue então é uma ação voluntária, não existe risco nenhum para o doador, porque hoje a gente tem critérios para que a pessoa seja doador de sangue. Esses critérios, eles visam proteger a pessoa que está doando e também proteger o futuro receptor. Existe segurança hoje nas transfusões. O Brasil já tem hoje um estado bastante avançado de exames de sorologia, então quem precisa receber sangue tem segurança de que está recebendo um sangue que dificilmente... Confiável. Exatamente. Na década de 80, a gente teve aí, com o advento da AIDS e das hepatites, um problema muito sério. Mas hoje a gente já tem testes sorológicos que conseguem fazer com que em 7 dias de contaminação, por exemplo, eu consiga barrar um HIV, uma hepatite C. Não diga, isto é, o portador do vírus... Em 7 dias a gente já consegue. Você barra a evolução do vírus. Não, eu consigo descobrir que ele tem o vírus e com isso não utilizar o sangue dele. Ah, entendi. Fazendo os exames laboratoriais, você... entendi. A gente consegue. Então hoje,
Antigamente era muito comum a gente ouvir, né, que os hemofílicos, pessoas que precisam receber derivados de sangue, contraíram hepatite, contraíram HIV, a gente tem aí personalidades que a gente perdeu no Brasil por conta disso. Essa situação hoje, a gente raramente ouve falar, né, tanto na imprensa como nos nossos amigos. Ainda bem. Porque hoje a gente tem segurança para fazê-lo. Então, tanto para o receptor como para o doador. A pessoa que vai doar sangue, ela utiliza um material que é 100% estéril. Nada do que está sendo utilizado ali não é estéril. Então, ela não tem risco nenhum, na verdade, para isso, né? É isso que eu falava no início do programa, que há pessoas que têm um pouco de medo, elas não sabem. Porque ouvi falar, os hospitais estão sucateados, os laboratórios e não sei o quê, os ambulatórios, os centros, fala de emergência, você chega lá, tem gente pelo corredor, enfim. Mas existe essa segurança. Sim, a gente tem muitos problemas na saúde hoje no Brasil, né? Seja ela privada, seja ela pública, a gente tem, infelizmente, isso é uma realidade. Porém, como os serviços de hemoterapia, como são chamados os bancos de sangue, eles alcançaram hoje um status de desenvolvimento científico e técnico que a gente tem uma segurança, né? Eu convido aqui o seu público para conhecer os bancos de sangue de Campinas. A gente tem aí uma boa assistência hemoterápica hoje na cidade. Existe o centro de hematologia, mas a gente tem também os outros serviços de banco de sangue aqui na cidade, que são serviços de muito boa qualidade também. Doutora, qual é a idade mínima para doação de sangue? 16 anos, desde que haja consentimento do pai ou responsável. E a partir de 18 anos, apenas vindo procurar o banco de sangue portando um documento com foto, pode ser identidade, passaporte, habilitação, né? E até 67 anos. Então a gente pega de 16 até 67, isso. Se a pessoa faz uso de alguma medicação, alguma coisa, depois que ela faz o cadastro no banco de sangue, informando seus dados pessoais, endereço, etc., ela vai passar por uma entrevista com um profissional de saúde, onde a gente vai tentar esclarecer para ele quais são os riscos dele doar ou não doar sangue, né? Então, toma um remédio, qual remédio que você toma? A grande maioria das medicações hoje não tem tanta interferência na doação. Algumas têm e a gente orienta sobre esse uso. Lógico. Então é um processo rápido, ele dura aí cerca de 40 minutos entre a sua chegada e a sua saída. Depois dessa que a gente chama de triagem, dessa triagem clínica, que é feita com um profissional da área de saúde, a pessoa então vai para a doação de sangue. Depois da doação de sangue, ela deve permanecer por cerca de 10 minutos em observação. A gente aproveita esse período para oferecer um lanche, para que a pessoa vá se hidratando, já que ela perdeu ali uma quantidade de líquido, né? A gente colhe, em média, 450 ml de sangue, então é uma bolsinha pequena. A partir dessa bolsa de sangue, a gente consegue fracionar esse sangue em 4 tipos diferentes de hemoderivados. Por isso que a gente fala que quando você doa sangue, você na verdade está ajudando 4 pessoas pelo menos. Maravilha, que maravilha. Doutora Cacira, muito obrigado por ter vindo. Tá aí, vocês tiveram bem explicadinho qual é o processo, como é o procedimento, a garantia absoluta de que não vai lhe acontecer nada, é indolor e que você está não só ajudando um ser humano, como você também, sempre aquilo que eu falei, pense um dia que você também poderá ser um necessitado de doação. Então, é bom a gente refletir sobre isso. O centro fica na rua Benjamin Constant? Fica na Júlio de Mesquita, esquina com a Benjamin Constant. Júlio de Mesquita. A gente tem 2 entradas, uma pela Júlio e uma pela Benjamin Constant. Ali onde tem o Hospital de Irmãos Penteado. Isso, a gente fica como se fosse ali no Jardim dos Irmãos Penteado. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a disponibilidade da gente estar falando dessa importante missão de doação de sangue. Eu que agradeço, eu conversei hoje com a doutora Cacira Araújo, que é diretora do Centro de Hematologia e Hemoterapia, aqui em Campinas. Atenção, futuros gênios do ensino médio e do Fundamental 2. Inscreva-se para a Prova dos 9 e concorra a bolsas de até 100%. Colégio-oficina-do-estudante.com.br. Ninguém nasce gênio. Seja um, faça oficina.
Atenção, futuros gênios do ensino médio e do Fundamental 2. Inscreva-se para a prova dos 9 e concorra a bolsas de até 100%. colégiooficinadoestudante.com.br. Ninguém nasce gênio. Seja um, faça oficina. Olá, eu sou Renage Barros, atuo na área da beleza há mais de 30 anos e sou especialista em dermopigmentação e em maquiagem. E hoje eu estou aqui com vocês para poder apresentar algumas dicas de automaquiagem e autoprodução. Por quê? Hoje a mulher moderna ela não dispõe de tempo, mas ao mesmo tempo ela se cobra, é cobrada de ficar bem e mais bonita. E para isso que eu estou aqui. Vamos então para a dica de hoje? No caso de você não estar bronzeado ou depois, quando o bronzeado foi embora, aí a opção é, ao invés do bronzer, seriam os pós faciais translúcidos ou minerais. Ele vai ter um acabamento difusor, como ele também contém micropartículas que difundem a luz, sem aquele aspecto de pó e base, não acentua o BB cream que você passou anteriormente, e vai dar essa homogeneização sem transmitir que você se maquiou. Dá uma impressão que você simplesmente nasceu assim. E isso se deve à aplicação dos pós faciais, de preferência os minerais. Na dica anterior, a gente abordou a preparação da pele. Agora passamos por um dos passos fundamentais, que são o realce dos olhos, que jamais, em tempo algum, tem que ser exagerado, principalmente que você não dispõe de tempo de corrigir, mas ao mesmo tempo existe a necessidade de realçá-los. De que forma fazê-lo sem ter o perigo e o risco de borrar? Eu tenho já o trabalho de dermopigmentação definitiva que eu fiz e isso já facilita bem, mas não é o caso da grande maioria. Então o que é necessário? O uso de um lápis que deverá ser cremoso, no caso dos olhos, porque não se preocupe de borrar porque ele é só o início. Eu vou fazer o acabamento com a sombra. Inicialmente você começa da parte de dentro dos olhos, você faz na parte de dentro, do começo até a metade. Da metade para cá, você faz fazendo uma linha crescente do meio até a parte superior dos olhos. Como eu disse aqui, a parte de fora é fundamental você partir o olho em dois. Daqui para cá você faz na parte de dentro, daqui para a parte de fora. Qual é a proposta aqui? Deixar com que o olho fique inclinado e mais oblíquo, ou seja, dá uma forma de gatinho. Não se preocupe se der uma borradinha, porque a gente vai fazer o acabamento com o quê? Com outro pincel, que é um pincel bem chanfradinho, onde você vai utilizar a sombra preta ou grafite. E se tratando de dia, seria mais recomendável a preta ou grafite, que você vai finalizar dando a esfumada. Aqui não há necessidade, na parte interna, você vai fazer só na parte de cima. Uma coisa que não deve faltar são os cotonetes, que são os nossos grandes aliados. A parte de dentro, a gente tem que ter o cuidado de não exagerar para não passar para a parte de baixo. Agora, novamente aplicando a sombra. Com isso, você vai estar dando uma fixação maior no lápis, fazendo com que ele não borre e não tenha tanto risco de errar. Porque no momento que você faz isso, você já trabalha fazendo um efeito esfumado, e se caso você errou, o próprio efeito esfumado ele já dá um acabamento de aperfeiçoamento do lápis anteriormente passado. Aí você pode dar uma corrigida com o querido cotonete.
Feito isso, você passaria para o rímel. Mas vamos dizer que você tenha uma situação mais formal, é à noite. Aí o que você pode agregar, e até mesmo de dia, mas com mais delicadeza, é o uso de uma tonalidade que chama-se cor, eu chamo cor rato, que ela não é cinza, ela não é marrom e não é preta. E para isso vai precisar um pincel adequado. Ele não é chanfrado nem redondo, ele tem esse acabamento que ele vai tendo esse degradê. Para que isso? Porque ele vai se encaixar na pálpebra, nessa região mediana, sem o risco de borrar, você não tem tanta preocupação. É óbvio que a qualidade da sombra é importante. Hoje em dia no mercado você tem acesso a inúmeros preços com qualidade. Para isso é muito importante que a sombra seja de boa qualidade e seja microtexturizada. Como é que você sabe disso? Você testa assim, passa na mão e faz isso. Se você fizer isso e ela não borrar e conservar pigmentado a pele, é porque ela é de boa qualidade. Então vamos lá, a gente passa nesse pincel, só dá 2 batidinhas para não carregar muito. Faz isso com os olhos e faz no sentido mediano, dando ênfase para a lateral. Várias vezes, não economiza a passada, não indo muito longe da área que você quer. Isso aqui, daqui, aí você termina. Então você já deu esse côncavo e suspendeu o olho. Vocês puderam observar que esse utensílio, quando ele é bem escolhido, ele dá menos trabalho. Em poucos minutos você faz isso, abre e faz. Por ele ser anatomicamente estudado, ele vai depositar gradativamente o pigmento mais escuro na área necessária. E aonde não, ele automaticamente, como vocês podem ver, ele deixou esse degradê sem precisar muita habilidade. Isso se deve a esse pincelzinho milagroso. A parte inferior não é tão importante dos olhos. O inferior, ele precisa de habilidade. No caso aqui que a gente não dispõe de tempo, o ideal é você esquecer, né? Então vamos passar para o segundo passo em termos de sombra, que é a iluminação. Eu havia dito que caso você não tenha um BB Cream mais claro para colocar aqui, você pode optar para o iluminador em pó, nunca em creme, que você pode aplicar aqui e espalhar. Sabe aquele bronze que a gente tinha usado para tonalizar a pele, para bronzear? Ele é composto de várias cores. A cor mais clara, rapidamente, você pega a pontinha do dedo indicador, faz dessa forma e dá um toquinho especial aqui, sem muita preocupação de errar. Porque o fato de você fazer várias vezes com uma leve pressão, você já impede de algum risco de ter saído fora. Então ele não vai dar uma iluminação exagerada, mas ele vai fazer esse realce na parte inferior das sobrancelhas. Outra coisa é que você pode pegar a cor mediana dele, do mesmo bronze, misturar e passar um pouquinho aqui ao redor da boca, porque vai realçar essa linha ao redor dos lábios, quando você passar o batom. Feito isso, vamos passar para o próximo passo, que é muito procurado e indispensável. A procura que eu digo aqui é a dúvida: qual rímel, que é desse que eu estou falando, eu devo comprar? Um que deixa mais espesso, um que alonga mais, e é isso que a gente vai falar. Rímel, peça fundamental. Eis a dúvida: que rímel que eu vou comprar? Um que alonga, um que dá mais espessura, enfim. Esse seria o mais indicado, que é o que sai com água morna. Nós estamos falando aqui de tempo, né? Então vamos lá. A aplicação deverá ser sempre inclinando o queixo para cima, favorecendo a observação e a visão detalhada dos seus cílios.
várias vezes, isso é fundamental, procurando sentir que ele vem desde a raiz até o fim. É muito comum, pela pressa, a gente fazer da metade para o fim. Vai realçar? Vai, mas se você olhar de perto, você vai ver uma divisão e isso não pode acontecer. Então você primeiro passa em várias camadas, várias vezes. Isso faz o quê? Que a distribuição do rímel se torne homogênea e vai aumentando gradativamente. Feito isso, a gente vai novamente passar em movimentos rolando essa escova e, para finalizar, batidinhas na ponta dos cílios. A diferença vocês veem. Mesmo eu, sem ter cílio algum, a gente consegue uma espécie de milagre. Existem os rímeis também, que existe partícula dentro na composição, que eles se agregam ao fio sem deixar grumo e vai dessa forma de aplicação e várias vezes eles vão alongando. A gente sempre tem que dar uma maior ênfase na parte externa. Esse movimento do rosto faz com que o risco de sujar aqui seja bem menor. Observem que são várias vezes, coisa que a maioria das mulheres não tem paciência, mas isso é questão de fração de segundo e que vai dar o acabamento. Agora as pontinhas e agora no inferior, que aí o movimento é contrário. Movimentos horizontais. Na verdade, gente, eu nem tenho cílios inferiores. Teria que ser um milagre verdadeiro fazer isso. Ok? Então, a próxima dica a gente vai passar para os lábios. Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. Do ensino médio para as melhores universidades. E Galeria Shopping. O shopping que inspira moda.